7h35 em Campos, você ouve a Folha FM 98,3. Eu sou o Cláudio Nogueira. O Marco Antônio, que é o nosso companheiro, faz parte do grupo de risco, está gozando de plena saúde e está trabalhando em home office. E em breve, na hora que a gente combater bem aí, bacana essa curva, né, se Deus quiser, a gente vai conseguir do coronavírus, ele estará de volta aqui para comandar o Folha no Ar, primeira edição. Arnaldo Neto está conosco hoje, é o jornalista também que é integrante deste programa, e o convidado é o Douglas Leonardi, superintendente do PROCON. Douglas, bom dia, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. Estamos aqui para esclarecer todas as informações e dúvidas que a população solicitar. Vamos lá então, Douglas. Vamos começar nosso bate-papo porque a gente está falando sobre uma questão econômica também, né? Nós estamos num período aí complicado com essa questão da Covid-19, a questão de isolamento social, né? Sair o mínimo possível de casa para tentar conter essa curva que a gente citou no bloco anterior. Mas tem também o viés do comércio, produtos que estão aí extremamente cobiçados, né? Digamos que hoje é difícil você encontrar álcool gel, máscara, inclusive para quem está acompanhando a gente pelo stream está percebendo que você está de máscara por fazer parte, né, como você mesmo colocou aqui, do grupo de risco, tem doenças crônicas respiratórias. E como que está a fiscalização? Sobretudo, vamos começar com farmácias nesse sentido, a questão de álcool gel e máscara, porque até ontem o Estadão estava com uma matéria, inclusive, que estavam cobrando por um número X de máscara, mas não era muita coisa, estão cobrando aí R$700, né? 10 máscaras, R$700. Então, como que vocês estão verificando aqui nas farmácias de Campos? Há sobrepreço em álcool gel e também nessa questão das máscaras? Arnaldo, inicialmente é importante a gente registrar de como o PROCON funciona, né? E qual a legislação que ampara, até porque as pessoas tendem a ver um preço de semana passada, por exemplo, de R$10, e quando vê nesse final de semana 20, aparentemente já cria um alarde dizendo que o preço está abusivo, né? Na verdade, a população se baseia em presunção, né, que é um juízo de aparência, e o órgão, como é um órgão técnico, não pode se basear em presunção. O órgão tem que se basear em dados, sobretudo os documentos fiscais, né, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída e histórico de precificação daqueles produtos. Então, deixo claro aqui que o órgão já startou uma investigação preliminar, procedimento previsto no decreto 2181 de 97, em conjunto, inclusive, com o Ministério Público Estadual, na figura do representante Dr. Marcelo Lessa, né, que tem contribuído por demais com o PROCON nessa empreitada aí de combate a abusos de preço. Pois bem, Arnaldo, as farmácias estão sendo fiscalizadas todos os dias. Ontem nós fomos em pelo menos 8 farmácias, certo? E qual o procedimento adotado pelo PROCON? O PROCON notificou todas elas, dando um prazo de 24 horas para apresentar as notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída e um histórico de 3 meses a respeito da precificação daqueles produtos mais procurados. Álcool líquido em gel 70% e máscara. Então, as farmácias hoje estarão aí terminando o prazo dela, irão fornecer a documentação solicitada, requisitada pelo PROCON, sob pena de crime de desobediência. E é assim que a lei define. Se não atender o prazo, encaminhe para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para apuração de crime de desobediência. Então a gente está no aguardo dessa documentação das farmácias, né? E após o recebimento dessa documentação, qual é o próximo passo? É bom que fique claro aqui o seguinte:
o PROCON não chega no primeiro momento, né? A não ser que a abusividade esteja chapada, esteja estampada. Assim a gente aplica o auto de infração. Mas como em alguns casos não estão aí confirmada a abusividade, a gente tem que solicitar nesse prazo exíguo de 24 horas a documentação para a gente chegar a uma conclusão. E qual é a conclusão, Cláudio, Arnaldo? A primeira parte, que é a parte jurídica, foi feita. A atuação do PROCON e Ministério Público solicitando a documentação. Segunda parte, após chegada da documentação, e aí foge da nossa área de conhecimento, faremos solicitação ao município que contadores e gente que tenha formação, pessoas, servidores que tenham formação na área econômica, façam uma análise conjunta com o PROCON, para a gente analisar toda essa documentação de 3 meses para cá, para a gente chegar a um resultado. E a terceira etapa, que é a etapa final, isso é um planejamento do PROCON, tá? Bom que fique claro, em conjunto com o Ministério Público. A terceira etapa é o resultado. Praticou abusividade ou não? Em caso de abusividade, qual é a solução? Nós temos aí alguns caminhos. O caminho primeiro é tentar firmar um TAC com aquele que causou abusividade, praticou abusividade. Ou, não sendo o caso, o ajuizamento de ação civil coletiva em face daquele que praticou abusividade e a consequência, em caso de procedência do pedido nessa ação civil coletiva, é uma sentença que produz efeito erga omnes e todas as pessoas que foram lesadas poderão se habilitar na liquidação de sentença para apurar eventuais danos. Eu vou só, antes de... Eu estava sem acesso à internet aqui, Douglas, antes da gente continuar, e já tem até comentários sobre o assunto aqui, só tem dois comentários que eu queria responder aqui rapidinho. Um é do Carlos Eduardo Rezende, né, falando sobre se o Covid-19 não afeta atletas, o cancelamento das Olimpíadas foi inadequado. Sinceramente, com todo respeito, essas falas que tentam desqualificar os riscos são realmente muito ruins para o nosso país e formação dos nossos jovens. Correto, Carlos Eduardo? Lembrando que essa brincadeira do atleta que eu fiz foi por causa da fala do próprio presidente, que ele disse que como ele é atleta, né, então ele sempre foi atleta, então isso não passaria para ele de uma gripezinha ou de um resfriado. O BRP da hora já comentou aqui com a gente em outras oportunidades e diz: e a sala ao qual o senhor está falando, por acaso é em sua casa? Você está realmente fazendo sua parte? Entenda uma coisa, o sacrifício está sendo feito, alguns por vontade, outros por necessidade. Só respondendo, eu não sei se o senhor se referia a mim, ou ao Cláudio, ou ao Douglas, nós estamos respeitando a distância mínima entre as pessoas e o decreto do próprio presidente, que ontem criticou a imprensa, colocou o serviço de imprensa como essencial. Não à toa que os repórteres estão nas ruas e nós, na nossa função, com o registro de trabalho, estamos aqui cumprindo a nossa função, que está decretado como serviço essencial na informação com relação ao combate ao coronavírus. Só para acrescentar, não estamos imediatamente no grupo de risco. Também. Não quer dizer que não estamos livres, não. Não, a gente pode pegar, pode ter qualquer reação. E como o Cláudio colocou aqui, nós estamos montando uma estrutura até para não trazer mais entrevistado aqui ao estúdio. Essa semana a gente está adequando isso. Nós, como todas as emissoras do país, tanto de rádio quanto de TV, do mundo todo, do mundo inteiro, né? Estamos nos adaptando a esse momento de exceção. Então, quando eu falo aqui que a gente está cumprindo nossa parte, a gente sai o mínimo possível. Eu saio uma vez por dia para ver o estúdio e volto para casa. Até o jornal impresso, está sendo fechado esse sistema de home office. Só muito particular, acho que cada um da gente, né, tem a nossa vida particular, né, para ficar expondo, mas assim, só para complementar, lá em casa também o eleito fui eu. Quem vai para a guerra é você, papai. Vai, a gente os meninos, a família toda em casa, não sai para absolutamente nada, são jovens atletas de 23 anos.
Os dois, e minha esposa também, que é professora também, não está saindo de casa. Então, Exatamente. Não, eu acredito que a gente esteja fazendo nossa parte. Só para esclarecer os comentários aqui, né? Poder a gente não deixar isso pro final. Mas o Douglas que tocou em alguns assuntos, já tem até aqui a Deise Viana falando que a cartela de ovos está sendo vendida a R$16,99. É o cúmulo do absurdo. Nós vamos chegar à questão de supermercados também. Mas antes de chegar ao supermercado, a gente falou sobre álcool gel e máscara, que é relacionado à farmácia. E ontem, no grupo de WhatsApp do Opiniões e do Folha no Ar, o doutor Kleber Glória, da Santa Casa, ele fez um comentário, mas o grupo não para e a gente tem até um pouquinho de dificuldade de achar os comentários de ontem. Sobre essa questão, Douglas, relacionado sobretudo ao... Vamos nós aqui. Relacionado a essa demanda médica, né? Porque tem muita gente procurando esses materiais. Vamos nós aqui. Doutor, ele relatou um aumento abusivo dos preços de produtos médicos. O Procon de Campos tem conseguido coibir estes abusos especificamente? Ou ainda está nessa fase, como você já respondeu previamente na pergunta anterior, que é a fase de levantar documentos e apurar? Tem como chegar aí e, num primeiro momento, o Procon observar que realmente o preço é abusivo e já aplicar algum tipo de sanção? Foi o que eu falei, Arnaldo. Quando a abusividade ela é chapada, ela é estampada, a gente autua de imediato o estabelecimento, certo? Mas muitas vezes a gente não consegue detectar isso porque não existe o documento ali na hora para ser fornecido. Muitos estabelecimentos, o seu escritório de contabilidade funciona fora do estabelecimento. Então a gente dá o prazo de 24 horas para que aquele estabelecimento forneça os documentos solicitados, requisitados. E é bom esclarecer, conheço o doutor Kleber Glória, entrei em contato com ele para prestar os esclarecimentos devidos, né? E falei com ele o seguinte: olha só, doutor Kleber, nós estamos seguindo uma nota técnica do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem uma secretaria específica chamada de Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, em que essa nota técnica traz um passo a passo em que aqueles que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é uma recomendação, né, que a gente siga. E aí o Ministério da Justiça está mapeando, é bom que isso fique claro, o distribuidor e o fabricante. Mas para que ele faça isso, ele precisa do trabalho nosso, de fornecer informações para ele de que aqui na ponta está chegando muito caro. E qual é a análise que a gente faz preliminar da situação? Realmente tem chegado muito caro para o fornecedor, certo? Vou dar o exemplo logo de imediato, que é o produto que mais tem sofrido denúncia lá no Procon. A gente recebe aí 80, 90 ligações por dia denunciando um determinado estabelecimento por conta disso daí. Alho. Alho está sendo comercializado a R$ 29,99. Não sei se os senhores têm acompanhado o noticiário, né? Inclusive dos estabelecimentos que recebem o abastecimento do estado do Rio todinho. O alho estava chegando a R$ 17,00 o quilo, né? Antes desse período. Preço final. Isso. Preço final. Há uma semana, 15 dias atrás. 18, Isso. Variação do tamanho. Vai começar a chegar a 21 a 25, variando de 21 a 25. O alho, a maior parte dele é importado da China. Então, tem sofrido aí uma alta violenta e tem chegado para os fornecedores com preço elevado. Douglas, mas esse é só o objeto de análise? Não, a gente vai fazer o objeto de análise é o seguinte: a gente pede o histórico para a gente saber qual é o percentual de lucro que vem sendo praticado por aquele fornecedor. Se ele marca 20% ao longo desses 3 meses e chega nesse momento de premente necessidade, começa a marcar 30%, 40%, 50%, logicamente que está caracterizada a abusividade. Inclusive, nas notificações que eu expedi, eu deixei bem claro: se isso ficar constatado, caracteriza, em tese, crime contra a economia popular.
certo? Deixei bem claro isso. Por quê? Não pode o fornecedor, de forma covarde, no momento em que a gente mais precisa, precificar ou estabelecer um percentual de lucro acima do que ele vem praticando ao longo desses últimos 3 meses. Então é o percentual de lucro que o Procon fiscaliza de forma direta, né? Você tem que fazer esse comparativo. Era isso que eu ia perguntar. A legislação, ela estabelece no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, diz que a alteração de preço deve vir acompanhada da justa causa, certo? Então, a justa causa, ela não está aí inserida somente na questão de ter recebido mais caro, vou vender mais caro. Se eu comprei por 10, vendo por 13, beleza. Se lá na frente, no caso hoje, comprou por 15, vendo por 25, não existe justa causa. Por quê? Você não está atendendo a um histórico de congruência na prática do seu preço. No percentual Isso aí. na margem de lucro, né? Isso aí. Então você acaba aí praticando abusividade, se utilizando da vulnerabilidade do consumidor, que nesse momento está ainda mais acentuada. Voltando à questão de farmácia, e falando sobretudo sobre álcool gel, que está um produto escasso no mercado, e não só em Campos, em qualquer lugar, devido à demanda, e é natural, né? Aumenta a demanda, a oferta cai, o preço sobe. Então essa questão do lucro que você falou, usando o exemplo do alho que você citou. Mas voltando ao álcool gel, não é só a questão de preço, né, Douglas? A atuação do Procon não é só nisso. Vocês fizeram recentemente, eu li no portal da prefeitura e a gente reproduziu na Folha, a questão de apreensão de álcool gel sem nota. Tem todo esse procedimento também que precisa ser verificado, né? Nós, como bem Arnaldo citou, iniciamos já há algum tempo nossa fiscalização a respeito dessas abusividades. E tivemos a insatisfação, né? Eu digo insatisfação porque a gente não espera que isso aconteça, de fazer apreensão de álcool em gel sem procedência num determinado estabelecimento. E foram mais de 100 frascos de álcool em gel. Isso não vinha o rótulo com a identificação do registro na Anvisa, não via prazo de validade, não via modo de uso. Então, imaginem vocês se aquilo dali é qualquer outra substância a não ser gel, para na mão de qualquer pessoa, sobretudo de uma criança, e joga na pele e cria lesões à saúde das pessoas. Então, é com base nisso que o Procon também atua, de prevenção à saúde, de risco à saúde das pessoas. Tá certo? Então, nós tivemos essa insatisfação de fazer essa apreensão de álcool em gel sem procedência. Já que Arnaldo retornou, se me permite aqui uma abertura, ele voltou ao assunto álcool gel e eu voltava aqui também, seria antes a pergunta, mas só para encaixar. Quando o abuso é da indústria, o que o Procon vai... Porque vários comerciantes que a gente visita aí, ou pelo menos visitava diariamente, agora é só por telefone, o pessoal fala, Cláudio, eu vendi minhas máscaras todas que eu tinha aqui, até numa máscara comum dessa que vende, às vezes até em departamento de supermercado. Ele falou, eu vendi a R$9 o pacote, fui comprar, estava 40. O vendedor passou, a tabela hoje é 40. E aí o que ele faz? Ele pode comprar a 40 e vender a 49, dentro da margem dele, praticando o correto, mas o preço dele vai ser alto demais. Aí o que vai acontecer com a indústria nesse caso? Vamos lá, Nogueira. Ou o fornecedor desse varejista? Nogueira, como eu te falei, a gente está na primeira fase da nossa investigação, que é a coleta de documentos, e para a gente saber quem é o distribuidor ou fabricante é somente com base nessas notas fiscais de entrada, né? Eu estou diariamente em contato com o Dr. Marcelo Lessa, a gente tem feito aí Skype, né? Conversado por Skype, e se a gente constatar realmente que existe abusividade por parte do fabricante e do distribuidor, sem prejuízo de informar o Ministério da Justiça essa questão, possivelmente deveremos entrar com a demanda judicial para coibir, porque faz parte do ciclo
da relação de consumo, não só o fornecedor, mas o distribuidor também faz parte. E, analisando de forma bem perfunctória, bem superficial, a competência para se ajuizar a ação, o foro competente para ajuizamento da ação, é o local de domicílio do consumidor. Então, se o consumidor final é de Campos e está sendo lesado por aquela indústria, aquele distribuidor, independente de onde seja o foro de competência, em tese, é o de Campos dos Goytacazes. Perfeito. Vamos seguindo aqui com essa questão de preços. A gente falou sobretudo de farmácias nesse primeiro bloco. Agora, são duas queixas que todo mundo tem recebido muito em rede social. Essa de farmácias, sobretudo nesses itens que a gente já citou, e supermercados, inclusive grandes redes. Inclusive colocando nomes das redes, dizendo que supermercado X ou Y está com preço abusivo, mas todo mundo recebeu isso em rede social também. Como que está a fiscalização nos supermercados de Campos? Vamos lá, Arnaldo. Expedir notificação para todos os supermercadistas de Campos, certo? Os grandes supermercadistas, porque se vocês notaram, no último final de semana, o Facebook quase colapsou, né? De tanta reclamação quanto à suposta abusividade por parte de um determinado supermercadista aqui de Campos. E, consequentemente, quem sofre, vamos dizer, as críticas é o órgão de defesa do consumidor, né? Mas o consumidor, né, não fazendo qualquer crítica a ele, porque a nossa função é protegê-lo, deve se informar mais das questões que estão sendo aí praticadas pelo órgão. Antes mesmo, Arnaldo, só abrindo um parênteses, eu sou um pouco avesso à rede social, né? Eu não pratico. Mas nesse momento, nesse final de semana, eu tive que rever meus conceitos e ter que ir para o front na rede social e explicar ao pessoal que o PROCON estava atuando e ia continuar atuando nesse caso de suspeita de abusividade de preço. Tanto é que na segunda-feira, logo, foram expedidas diversas notificações, né? Estão chegando no nosso e-mail, já que a gente não está com atendimento presencial, está chegando lá no nosso e-mail toda a documentação dos supermercados que foram notificados. E aí, vale frisar que quais supermercados ofereceram até agora. Barcelos e Companhia, que é o Superbom, o OK já apresentou também a documentação, nada impede também de apresentar ao longo do dia de hoje outras documentações, e o Açaí pediu a dilação do prazo até às 18 horas de hoje para apresentar a documentação. Macro, Extra e Atacadão não se manifestaram ainda. Então, possivelmente, esses três serão objeto de encaminhamento aí para o Ministério Público, para a apuração aí da prática do crime de desobediência, se for o caso. Quais são os três, só repetindo? Extra, Macro e Atacadão. E nos demais que apresentaram a documentação, você já teve tempo de verificar ou isso demanda algum tempo? Qual seria esse tempo? Não tive tempo de verificar, porque, como eu te disse, notificamos na segunda, né? Demos prazo 24 horas. Ontem, como eu fiquei o dia todo com a fiscalização, eu estou fazendo questão de ir com a fiscalização, tá? Mesmo estando no grupo de risco, estou indo, me protegendo, ando com álcool em gel a todo tempo e máscara, né? E nós fizemos ontem Campos e fizemos inclusive Farol. Fizemos todos os supermercados de Farol. Vale aqui citar os nomes, porque foram pessoas que nos bem recebeu, né? E se mostraram aí disponíveis em fornecer todas as documentações, né? Que é o supermercado do Licim, supermercado do Edu, supermercado da Milena, supermercado Santo Antônio. Todos esses sofreram fiscalização ontem do PROCON e também irão fornecer até o entardecer, a noite desse dia de hoje, toda a documentação. Arnaldo, eu preciso fazer um intervalo. Se quiser colocar alguma questão aí para o próximo bloco com o Douglas,
Leonardo, superintendente do PROCON, você responde no próximo bloco. Nós temos perguntas do grupo também no próximo bloco. Temos assuntos que nós vamos abordar mais na frente também, questão de contratos de creche, escola, com esse período de aulas paradas. Sim. E questão de viagens que estavam agendadas, enfim, nós temos vários assuntos para entrar. E as perguntas que vão chegando, vamos deixar aqui para a gente selecionar para o próximo bloco, Nogueira. Tem o pessoal da academia também. Academias, né? Tem várias nuances aí, porque nós estamos vivendo um período histórico, né? Um período que a gente não é sem procedência, inédito. Pelo menos para nós, né? Todos nós, sem procedência. Então, tudo a gente precisa tentar esclarecer um pouco. E é tudo muito novo, né? Então há que se ter paciência aí com, né, determinadas situações. São 8 horas em Campos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição. Eu sou o Cláudio Nogueira, o Arnaldo Neto também apresentando o programa. E hoje o convidado nosso é o Douglas Leonardi, superintendente do PROCON. Caso você tenha alguma pergunta, né, e queira colocar, ou até mesmo alguma denúncia, pode entrar aí na nossa página, Folha FM 98,3, no Face, no YouTube também, né, Carlos Alberto, que está aqui, né, fazendo a parte técnica ali de geração de streaming, e mandar para a gente. Né, será feita imediatamente aí ao superintendente. Rapidamente o intervalo comercial e a gente volta no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo